Na sua sessão eleitoral, o deputado Nicolas postou um Twitter pedindo uma investigação ao TSE. E a resposta foi censura. É inacreditável que a gente saia do país, como nós fizemos recentemente indo aos Estados Unidos, e a gente fale para os nossos colegas parlamentares americanos que tem um deputado federal preso porque fez um vídeo. O ministro não respondeu a minha pergunta se Dino é um negro fake ou se existem negros trans que podem no passado ter se declarado branco e hoje em dia são auto-intitulados como negros só para entrar no STF. Isso falando, me lembra muito bem a carta de Lula aos evangélicos. Durante a eleição se dizendo contra o aborto. É que o deputado veio me perguntar sobre questões raciais. Eu queria saber qual é o motivo dessa pergunta. E essa pergunta dirige especificamente. Eu quero falar, deputado, por favor. Se não falaria dessa Lula maneira. tem? Eu estou falando. O Lula deputado. tem respeito? Deputado, então deixa o ministro terminar depois. Deixa ele terminar a fala dele. O que eu posso dizer é que eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Presidente, num ponto eu vou concordar com o ministro. De fato, o MBL desestabilizou essa democracia quando pregou o voto nulo, permitindo a eleição de Lula na última eleição. Isso daí mostra uma grande diferença, que os argentinos souberam a lição à base de 140% de inflação e quase metade da população na pobreza, que foi o mal pior é a esquerda, o mal pior são os comunistas, o mal pior é Lula da Silva, né? Espero que a gente consiga o mais rápido possível recobrar a maturidade para fazermos uma oposição mais uníssona nessa casa. Mas isso dito, presidente, eu tenho que ressaltar aqui a postura do ministro para com Vossa Excelência. O ministro se irritou, chegou a exaltar-se um pouco com Vossa Excelência, por ter cortado a palavra dele para lhe chamar a atenção e retornar ao foco matéria dessa audiência pública de hoje. Eu relembro aqui que na legislatura passada, enquanto o presidente era Jair Bolsonaro, a CCJ, propositalmente, deputado Messias, tinha na linha de frente parlamentares só mulheres do PT, do PCdoB, do PSOL e várias outras. Porque quando elas levantavam a voz, provocavam o início de um barraco, qualquer um que reagisse era taxado de machista. Então, eu espero que nós tenhamos a maturidade para deixar de lado essa tensão política e um jogo baixo de ficar acusando uns aos outros de racista, sexista, misógino, xenófobo, porque isso daí é a estratégia da esquerda identitária para bloquear o debate. Hoje em dia no Brasil não tem mais debate. Se você é contra as cotas raciais, você é racista. Se você é contra o PLC 122 ou qualquer pauta LGBT nas escolas, você é homofóbico e assim por diante. E eu também começo aqui falando de uma foto emblemática. Quando Lula foi eleito e tomou posse, ele subiu a rampa do Palácio do Planalto com pessoas que teoricamente representavam as minorias. Deficientes físicos, mulheres, negros, LGBTQI e assim por diante. Numa primeira oportunidade, ele já recebeu críticas do deficiente físico com o qual ele subiu a rampa do Palácio do Planalto em uma fala capacista, né? Em que ele disse que não estaria disposto a tirar fotos de andador por ocasião de sua cirurgia no quadro. Inclusive a senadora Mara Gabrilli, com quem eu discordo de várias pautas, teceu duras críticas ao presidente Lula naquele momento. No entanto, agora, além da pauta dos deficientes físicos, temos aqui também a questão negra, né? Lula diz que, segundo a Folha, mudou o critério para a escolha do próximo ministro do STF. Ao passo que Flávio Dino, em 2014, ele se declarou branco em 2014 para sua eleição de governador do Maranhão. Em 2018, Flávio Dino se declarou pardo na sua reeleição. E agora, a Folha diz que Dino deve ser o 5º negro na história do STF. Minha primeira pergunta, ministro, é o seguinte: Flávio Dino é um negro fake ou existem negros trans que, conforme o dia que eles acordam, eles podem se declarar negros ou não? O que o senhor tem a dizer sobre essa questão? E além disso, outra pergunta: o senhor acha que o Lula usou a militância identitária só para se eleger e agora governa pouco se lixando para essa mesma militância identitária? Eu finalizo aqui falando ainda da dama do tráfico, para um aspecto que ainda não foi levantado. A dama do tráfico, prezado Nicolas, ela chegou ao Ministério da Justiça, antes dela chegar ao Ministério da Justiça, ela foi deputada estadual. Ela é uma das fundadoras do PSOL. E já foi pega em gravação telefônica falando mais ou menos o seguinte: eu roubei sim, mas eu roubei para criar o partido.
ela estava se referindo a desvio das mensalidades de sindicalizados. Pessoas que se associam a uma classe sindical, ela pegou o dinheiro dessas pessoas e usou para criar o PSOL. Foi dinheiro para a campanha do João Willis, dinheiro para a campanha de Chico Alencar e assim por diante. Essa pessoa é que, se continuar tendo portas abertas no Ministério da Justiça, no Ministério dos Direitos Humanos, vai continuar trazendo problemas para os senhores. Eu até gostei aqui, ministro, que Vossa Excelência se apoiou numa portaria da então ministra Damares de 2021 para dizer que seguiu toda a legislação, inclusive a legislação da ministra do governo Bolsonaro. Só que é o seguinte, né? A gente acredita que quando as pessoas chegam a tal nível de poder, que elas têm um mínimo de moralidade. Nunca se imaginou que teria que ter ali um artigo: é proibido trazer pessoas condenadas a 10 anos por associação ao tráfico, de terem as suas custas e diárias pagas pelo Ministério dos Direitos Humanos de Vossa Excelência para vir a Brasília. É lamentável que o princípio da moralidade só seja evocado para evitar que Alexandre Ramagem seja nomeado diretor-geral da Polícia Federal. Ou então, para outros... Meu tempo vai acabar, mas só para concluir, presidente. Ou então, para outros casos, como, por exemplo, o cancelamento da graça presidencial para Daniel Silveira. Então, isso daí é uma prova, um retrato de que o Brasil que nós estamos vivendo não é o país da democracia. Ministro, com a palavra. Em primeiro lugar, eu quero... cumprimento o deputado. Eu quero dizer da minha enorme surpresa pelo fato do deputado estar preocupado com a questão racial no Brasil. Isso, para mim, é uma grande novidade. E, principalmente, também fico muito surpreso também com o fato de que o deputado tenha falado sobre as pessoas com deficiência, né? Só queria lembrar ao deputado que o governo do presidente Lula lançou, há 2 semanas atrás, o maior programa da história do Brasil em defesa das pessoas com deficiência, Viver Sem Limite. Esse programa é um programa que conta com a participação de mais de 17 ministérios, cujo orçamento dá mais de 6 bilhões de reais e que possui uma série de ações estruturantes e que vão, de fato, mudar a vida das pessoas com deficiência no Brasil. Em relação ao uso da legislação anterior, é o que foi dito aqui, né? Eu sou ministro de Estado e, na verdade, algumas portarias ou alguns instrumentos legislativos, eles não servem de guia porque eles não são feitos por um governo apenas, são estruturas de Estado. E eu usei a portaria da antiga ministra para demonstrar que, se houve falta de controle ou não na emissão de passagens, ela é o resultado direto de seguir regras que já foram estabelecidas antes mesmo desse ministério, né, e com esse ministro continuar a funcionar. Agora, deputado, eu acho também bastante curioso o senhor também tratar do princípio da moralidade, que eu acho que é um dos princípios fundamentais da atividade administrativa, porque é necessário realmente que nós observemos o princípio da moralidade, inclusive quando pensamos nas pessoas que trabalham conosco, né? Eu não acho que está de acordo com o espírito da moralidade empregar miliciano no gabinete, fazer homenagem para miliciano, levar drogas no avião da FAB. Eu acho que tudo isso também deve ser visto de acordo com o princípio da moralidade. 1 minuto para a réplica, deputado. Zero me atingem as falas do ministro. Um governo que aceita um narcoditador como Nicolás Maduro, que está esmagando a sua população, maior traficante de drogas da América Latina, que fez o aeroterror, uma linha aérea bancada com dinheiro da Venezuela, entre Teherã, né, Irã, Síria e Venezuela. Isso daí tampouco me atinge. Presidente, se puder acoplar o meu tempo de liderança, eu agradeço, por favor. Um governo que... Deputado. O ministro fala em estrutura de Estado. Primeiro ele se contradiz, ele fala que utilizou-se de uma portaria da ministra Damares e depois fala que o governo passado não tinha estrutura nenhuma de Estado. Qual é a estrutura de Estado que o governo Lula está pensando? É tomando partido ao lado dos terroristas na guerra contra Israel? Eu vou aqui repetir uma frase do excelentíssimo senhor Zeca Dirceu, enquanto Paulo Guedes veio a essa casa. Vossas excelências são tigrões quando as vítimas são bebês que são colocadas em fornos na frente dos pais. Vossas excelências são tigrões quando mulheres são incendiadas vivas, como na festa de música eletrônica lá em Israel. Mas são tchutchuca para cima do Hamas, tchutchuca para cima
de Nicolás Maduro. Eu tenho absoluta certeza que o Brasil estava no caminho certo. E se nós não tivéssemos tido uma eleição tão fora do comum, uma eleição onde a gente não poderia se expressar nas redes sociais. Mais uma vez, presidente, o ministro se irritou porque teve a sua palavra cortada. Imagine, ministro, se o senhor estivesse na pele daqui do deputado Nicolas Ferreira, que por ter postado um vídeo de uma Índia que diz ter votado numa sessão eleitoral, que ao final do dia não tinha nenhum voto para Bolsonaro, veio a Brasília, reclamou que não tinha votos para Bolsonaro na sua sessão eleitoral. O deputado Nicolas postou um Twitter pedindo uma investigação ao TSE. E a resposta foi censura. É inacreditável que a gente saia do país, como nós fizemos recentemente indo aos Estados Unidos, e a gente fale para os nossos colegas parlamentares americanos que tem um deputado federal preso porque fez um vídeo que circulou nas redes sociais xingando o ministro do STF, que pode ser o pior possível, o xingamento. Agora, isso daí é crime contra a honra. Vossa Excelência acabou de falar na discussão com Kim Kataguiri de maneira correta. Se não gostou, me processe. E Kim Kataguiri falou a mesma coisa para Vossa Excelência. Isso daí é a civilização. Agora, mandar uma pessoa 9 anos para a cadeia porque fez um vídeo, e eu não vejo a comoção de Vossas Excelências por parte do Ministério dos Direitos Humanos para ressaltar os direitos humanos nesse caso. É preciso que a gente se mobilize, vá às cortes internacionais, vá à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vá ao Congresso norte-americano para pedir por socorro, porque aqui a gente não pode contar com direitos humanos de Vossa Excelência, que deixa muito a desejar. O governo de Vossa Excelência chama o pessoal de 8 de janeiro, que teve uma manifestação que foi longe demais, é verdade, e fizeram condutas reprováveis, mas pessoas estão sendo condenadas a 14, 15, 17 anos de cadeia por ter quebrado porta e mesa. Enquanto que pessoas conectadas com tráfico de droga são recebidas no Ministério do governo Lula com custas pagas pelo Ministério de Vossa Excelência. A gente não conseguiria imaginar, a gente não tem imaginação que vá tão longe. A ministra Damares não teria essa imaginação para ir tão longe, mas se quiser aceitar um conselho, coloque aí na portaria de Vossa Excelência um artigo. É proibido pagar despesas aéreas e diárias para pessoas condenadas por tráfico de drogas para vir visitar autoridades do governo federal em Brasília. Meu Deus do céu, será que isso daí é tão complicado? Agora, falando em pauta negra, eu nunca fui uma pessoa que se agarrou à tática do dividir para conquistar. Para dizer para uma pessoa, olha, você negro, coitado, você é hipossuficiente, mas eu tô aqui, deputado, e vou te proteger. Que é o que a esquerda faz. A esquerda, ela justamente cria essas pautas de ações afirmativas para tentar acusar os outros que são contrários e querem debater, para acusá-los de serem racistas. Ora, meu Deus do céu, quem foi o deputado federal mais votado em 2018 no Rio de Janeiro? Hélio Lopes, o famoso Hélio Negão, amigo de Jair Bolsonaro. A minha assessora Sonaira, que foi eleita vereadora lá em São Paulo, ela é rechaçada pelo movimento negro, ela é rechaçada pelo movimento feminino, porque esses movimentos foram sequestrados e servem a uma pauta ideológica, não defendem as mulheres ou os negros. Não estão nem aí para a Sonaira, que é uma negra mulher nordestina, que saiu do interior da Bahia de Pé de Serra para morar de favor com a sua tia, estudar direito, e veio trabalhar no meu gabinete atendendo o telefone na época de campanha eleitoral. Se formou em direito, elegeu-se vereadora, hoje é secretária das mulheres. E a esquerda não pensa nisso quando vai tecer críticas a ela. Então, essa balela de determinados movimentos, vou defender os negros, vou defender LGBT, não estão nem aí para nada. Se fossem realmente defender a população LGBT, não estariam apoiando o Hamas. Balança uma bandeirinha do arco-íris lá na Palestina para ver quanto tempo vai durar. É condenado à pena de morte. A gente sabe como é que a coisa é. Indo mais um pouquinho aqui adiante, presidente. O ministro não respondeu a minha pergunta se Dino é um negro fake ou se existem negros trans que podem no passado ter se declarado branco e hoje em dia são auto-intitulados como negros só para entrar no STF. Isso falando, me lembra muito bem a carta de Lula aos evangélicos. Durante a eleição se dizendo contra o aborto, se dizendo contra as drogas, e agora o seu ministro que está aqui falando em relativizar. Eles vão usar o nome bonitinho, não vão falar legalizar, vão dizer que é descriminalizar o uso de drogas. Mas no final das contas, vai legalizar um comércio que é dominado por pessoas que não só traficam, mas estupram, sequestram, matam, e essas pessoas estão mais à vontade com esse atual governo. Isso daqui é preciso ser pontuado, porque daqui a pouco não vai demorar, vão vir os dados da criminalidade e elas vão aumentar. Mais uma vez a gente vai ver que essa política desarmamentista, ela também não deu certo. Mais uma vez vamos pagar com a vida de brasileiros inocentes uma política que no passado já deu errado.
Porque sempre nos prometeram, né? Menos armas, menos crimes. Em 2003, no auge do mensalão, foi aprovado o Estatuto do Desarmamento. Uma lei que, na verdade, ela não é nem restritiva, é proibitiva com relação ao acesso às armas de fogo. E o que a gente viu foi recorde em cima de recorde de homicídios. Os homicídios só caíram quando o Bolsonaro, além de dar o suporte para suas polícias, também colocou a população civil para ter um pouquinho de acesso às armas de fogo. Faltava muito ainda, faltava reduzir tributo, faltava reduzir burocracia, mas ele fez aquilo que podia. E a população mais do que dobrou o mercado legal de armas. Qual foi o resultado? Não foi uma queda no número de homicídios. Foi a maior queda da história desse país em número de assassinatos, desde que a medição começou em 1979. É lamentável que o Brasil, nos anos 80, tinha uma taxa de homicídio semelhante à americana. Enquanto os Estados Unidos foram flexibilizando a posse e o porte de arma de fogo, lá a criminalidade foi baixando. Aqui não. Aqui foi cada vez uma lei em cima da outra, dando mais conforto para o bandido, tratando o criminoso como vítima da sociedade, e eles, no risco econômico da criminalidade, se sentindo mais confortáveis. Se o bandido olhar e ver que ele tem 90% de chance de cometer o seu crime e sair solto, ele vai continuar delinquindo. Era para todo mundo nessa casa aqui estar junto contra a audiência de custódia, contra a saidinha, contra a saidão, contra a visita íntima. Mas o que ocorre é justamente o contrário. Flávio Dino está sendo indicado agora para a STF e fala que o perigo do Brasil são os bolsonaristas. Ele diz que já julgou e condenou traficantes de droga, assassinos enquanto juiz, mas que nada é pior do que os bolsonaristas. É claro que vai continuar dando problema entre os poderes, vai aumentar a tensão. E eu tenho a certeza que muitos, mesmo do PT, não querem Flávio Dino no STF. É por isso que eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que Flávio Dino não será aprovado e o Senado vai fazer história, assim como fez a indicação recente para a Defensoria Pública da União, em que os senadores rechaçaram o nome indicado por Lula. Flávio Dino não merece estar no STF. Talvez esse STF até mereça Flávio Dino, né, pela sua questão militante. Então esse é o apelo que eu faço, né, presidente, e aqui mais uma vez endossando a sabedoria de Vossa Excelência, que mesmo pelos seus opositores, Vossa Excelência é elogiada nessa casa pela condução dos trabalhos. E muito bem fez. A gente não pode aqui ser tido uma categoria de segunda classe por outros poderes, e mais ainda um esculacho desse quando o ministro vem aqui e quer esculachar deputado em plena Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Ministro, o seu tempo de tréplica. Foram tantos assuntos que... Mas eu vou me ater a um, né? Na verdade, é mais um questionamento geral. Sei que o deputado não irá respondê-lo, até por conta da questão regimental, das regras que foram colocadas. Mas o que me intrigou muito, em que pese o tema do convite, é que o deputado veio me perguntar sobre questões raciais. Eu queria saber qual é o motivo dessa pergunta, e essa pergunta dirigida especificamente... Eu quero falar, deputado, por favor. Essa pergunta dirigida a mim. Eu acho muito estranha essa pergunta, porque eu sou ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. É um objeto, mas deve haver algum motivo para que essa pergunta tenha sido a mim dirigida. E eu só acho o seguinte, sobre a pergunta, os termos que usou o deputado, né? Negro trans, negro fake. Eu só acho que o deputado ele tinha que ter um pouco mais de respeito com essa questão. O deputado demonstra que não tem o menor respeito pela questão racial, não tem o menor respeito pelos negros brasileiros, porque se tivesse, não falaria dessa maneira. O Lula tem? Eu estou falando. O Lula deputado. Tem respeito? Deputado, então deixa o ministro terminar depois, deixa ele terminar a fala dele. O que eu posso dizer é que o senhor não tem, e o senhor não está me respeitando nesse momento. Então, eu só peço que o senhor me respeite, porque eu acho que é impressionante. Por que essa pergunta dirigida a mim? Por que essa pergunta ofensiva dirigida a mim, falando a respeito da questão racial? Por que para mim? Será que há algum motivo para isso? É só isso que eu deixo no ar. Há algum motivo muito estranho, porque podia perguntar para qualquer outra pessoa, mas vai perguntar para mim, e dessa maneira desrespeitosa. Então, eu quero... pronto,